Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio de um dos melhores podcasts em Portugal de cinema e televisão, como, uhul, como eu e tu, Bernardo, já tínhamos mencionado no primeiro episódio, assim naquele tom meio de brincadeira, não é? Não era eu a ser convencido de todo, não é? Mas parece que houve pessoas que levaram isto a sério, Bernardo. Já É viste? verdade, tu preconizaste esta nomeação que nos apanhou de surpresa, portanto, muito obrigado ao júri, muito obrigado a toda a gente que nos tem acompanhado. Espero que esta nomeação vai, sem dúvida, obrigar-nos a ser melhores, não é? E a olhar para o podcast com uma seriedade que está no ADN do projeto, portanto, Uhum. é uma questão de continuar, não é, André? É mesmo, olha, porque isto nós tivemos uma surpresa esta semana e estamos agora aqui a gravar o 12º episódio, portanto, este podcast, Freire Marques no Cinema, foi nomeado no Festival Pods, aos prémios do Festival Pods, que é de podcast, na categoria de cinema e televisão. Portanto, foi considerado pelo júri um dos 5 melhores podcasts nesta categoria e o nosso imensamente obrigado Eu acho que por. eles têm razão, modéstia à parte, mas pronto, vamos ver se chegamos ao grande prix, não é? Exato, exato. Porque isto já na nossa apresentação, não é? Fomos se calhar um bocadinho convencidos, ou se calhar não. Lá está, Bernardo. Olha, é assim, somos dos melhores e temos que own it e siga para a frente. E siga para a frente. Mas muito obrigado mesmo. Fiquei muito estupefacto com esta notícia, mas que ficámos, acho eu, os dois muito, muito felizes e contentes. Sim, sim. É E sempre bom quando o trabalho é recompensado. sim, sim, Portanto, é um incentivo, sem dúvida. sem E esta dúvida. semana passou muitas novidades, não é? Muitas Nomeações aos Oscars. novidades. O que é que nos esteja a dizer, André, Exatamente, destas olha, nomeações nomeações? aos Oscars, que no episódio passado nós até referimos, portanto não conseguimos ainda falar, portanto foi na quinta-feira, exato, passada, que foram reveladas. E temos aqui, então, alguns filmes, alguns destaques. O teu filme favorito de sempre, Bernardo Emília Pérez, foi o filme mais nomeado, com 13 nomeações. Ah, Portanto, não foi só os Como é Globos que é de Ouro que gostaram possível? do Emília Como é que Pérez. é possível? Mas eu já estava a contar com isto, infelizmente. Mas Pronto. agora, com as chicotadas que está a levar, eu acredito que deverá ser penalizado, eh, nas categorias. Penso É. que vai levar alguns Oscars, sem dúvida, não vai receber 13 nomeações e não levar nada para casa, Uhum. mas poderá levar um corte valente, porque temos aqui muita gente contra este filme e contra o facto de ter sido o mais nomeado. É. Não é de facto um filme que, na minha opinião, mereça Pois, é as engraçado nomeações. que eu tenho visto assim algumas também críticas, umas a dizer muito bem do filme, também não sei se o filme, pronto, ainda não vi o filme, portanto não sei qual é o impacto que o filme possa ter agora, mas depois também, lá está, também são os Oscars, nós sabemos que às vezes também é muita política à mistura, mas pronto, para não nos alongarmos muito, porque nós depois, como também dissemos no episódio passado, julgo eu, vamos fazer um episódio especial para irmos mais a fundo nestas nomeações aos Oscars 2025. Mas só para dar a indicação, exato, Emília Pérez com 13 nomeações. A seguir tivemos O Brutalista, que é aquele filme que o Bernardo odeia. Estou a brincar. E o Wicked, com 10 nomeações cada. Não é, Bernardo? O Brutalista. Vamos falar um bocadinho do filme um pouco mais adiante, ainda que não seja uma das três críticas, mas Uhum. estar no top 10. Portanto, eu vou revelar alguns pozinhos sobre a minha opinião sobre o filme. Boa, boa. Mas olha, teve O 10 Wicked ainda não vi. nomeações e o Wicked também. O Wicked estou em Exatamente. falha, E o Wicked mas até ao também. podcast aqui dos Oscars que vamos fazer, estará tudo ou quase tudo visto, sim. Boa, boa. E temos também Conclave, com 8 nomeações, aqui um destaque, um completo desconhecido, com 8 nomeações, que estreia agora, Uhum, exatamente, é nas uma das salas três. de cinema, exatamente, é uma estreia desta semana. E aqui uma surpresa também, olha, o filme Ainda Estou Aqui, que é um dos poucos filmes que foi nomeado para melhor filme internacional e para melhor filme no mesmo ano, portanto, é um feito, Uhum. assim como a atriz, também nomeada para melhor atriz principal. Portanto, foi um feito realmente. O cinema brasileiro não só entrou na corrida para melhor filme internacional, como para melhor filme. Acho que foi um O que feito denuncia aqui um bocadinho quem poderá ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Tem verdade, sido verdade. assim historicamente. Hello, Exato, Parasite. exato. E eu acho que também isto conta muito para Fernanda Torres, para o seu Oscar de melhor atriz. Eu acho que cada vez está mais próximo.
Eu aí já Veremos. tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a narrativa para a Demi Moore está tão consolidada Está mais que forte, talvez. não sei não, não sei não. Vai ser Temos renhido. aqui um duelo a três, não é? Exato. Um homenagem à trois entre as atrizes Fernanda Torres, Mackie Madison e Demi Moore, aqui à procura do Oscar. Verdade. Que há uma injustiça nessa categoria, não é? Gigante, que eu não preciso de mencionar, não é? Mas pronto, há uma Mas vais certa mencionar, atriz, mas vais, mas vou, eu não bem é? sei. Pronto, que quer dizer, não é? É E uma não é o injustiça. Maria, spoiler, não é o Maria. Não, não é. Mas Não é a Angelina. não é a Angelina, mas podia ser. Eu também acho que ela é uma excelente atriz, atenção. Não vi o Maria, mas sim, acho que, Sim, pronto, sim. uma certa atriz não estar aqui mas pronto, é os Oscars, a gente já sabe, é tudo comprado. Enfim, mudando de assunto, Bernardo, que é para eu não me enervar. Quem pode também estar a dizer um bocadinho isso é o Edward Berger, que também não está nomeado para melhor realizador pelo Conclave. Verdade. Não é? Quer dizer, 8 Oscars e alguém teve que, eh, não é, gerir a orquestra. E o Edward Berger aqui Ficou de talvez fora. fosse um snub pesado. Não é? Penso que foi um snub pesado aqui na É, categoria de melhor realizador. Mas pronto. é isso. Temos Olha, aqui outras veremos injustiças, como o Challenger, não estar nomeado, mais não seja para banda banda sonora. sonora, não é? Falaram muito. Incrível, incrível. Exato. E eu sei que a categoria de melhor montagem muitas vezes está relacionada com os filmes que estão nomeados para melhor filme, mas é a montagem do Challenger também é qualquer coisa de extraordinário. E penso que deveria ter sido reconhecido. Aliás, devia ter sido mais reconhecido na globalidade. O Luca Guadagnino, tanto pelo Queer como pelo Challengers, foi Uhum. posto de parte este ano, completamente. Foi É verdade. ignoradíssimo. E não é por o que eu já ouvi falar sobre o facto dos Oscars não gostarem de sexo, porque depois olhamos para um filme como A Nora, não é? Que tem Também está muito nomeado. aqui um bocadinho de sexo por todo o lado e que a questão sexual é central à Uhum. narrativa, de certa maneira, e o filme está bastante reconhecido, portanto, não penso que será por aí. É isso. Vamos mais a detalhe, lá está, nesse episódio que podem já saber que vem aí, está bem, que já tínhamos também revelado para irmos mais a pormenor. Só para terminar também, que é engraçado ver que dois dos filmes mais nomeados, Emília Pérez e Wicked, são dois musicais. Se calhar temos aqui um revamp do género musical, que há muitos anos não era assim tão reconhecido pela Academia. Deixo só esta nota. Mas para Uhum. esta semana, Bernardo, já falámos em Um Completo Desconhecido, que é uma das estreias da semana, não é? E o que é que há mais É aí a verdade, estrear? é verdade. É uma das estreias em destaque, filme sobre o Bob Dylan, com o Timothée Chalamet no papel principal. Uhum. Depois temos também um thriller de ficção científica chamado Companion. E, por fim, Submissão com a Megan Fox, que também já analisei no O episódio tal 8. filme, exato. Sim, a previsão era que estreasse em dezembro, mas aqui estamos. E depois temos uma estreia nacional, que é o drama Noites Claras, de Paulo Filipe Monteiro. E mais adiante temos a entrevista com o ator Duarte Melo, não é, que participou no filme. E exatamente, é um dos protagonistas e eu tive a oportunidade de falar com ele, que é um jovem ator que também tem entrado agora, foi uma das perguntas que eu lhe fiz, deixar aqui, levanto aqui o véu, porque entrou no ano passado no filme Chuva de Verão, também outro filme português, que ele foi co-protagonista e agora no Noites Claras também, portanto está aí fortíssimo em longas-metragens portuguesas e eu estive à conversa com ele. Sim, e o Chuva de Verão é perfeitamente competente. Uhum. Sim, Sim, passou um sim. bocadinho baixo do radar, mas na minha opinião, infelizmente. Uhum. Quanto às críticas, neste episódio, mais dois filmes que estão em sala a partir de hoje: o nomeado da Alemanha para o Oscar de melhor filme internacional, que é na essência um filme iraniano, que é financiado tanto pela Alemanha como pela França. Chama-se A Semente do Figo Sagrado, de Mohammad Rasouf. É um drama inserido nas convulsões sociopolíticas do Irão. Depois, uma produção russa de Kirill Serebrennikov, de título A Mulher de Tchaikovsky, filme de época que dramatiza o romance entre Antonina Miliukova e o Piotr Tchaikovsky, ou melhor, a ausência de romance. E trago também para cima da mesa um dos documentários que é candidato ao Oscar, chama-se Sugarcane, Sombras de um Colégio Interno, e é um filme sobre os horrores da Igreja Católica em solo canadense, em particular em colégios para crianças indígenas.
e, apesar de não ser uma estreia da semana, está na Disney Plus e é um dos filmes do momento. Então abrimos aqui uma honrosa exceção. Exato, exato. Sim, já também falámos de alguns filmes que às vezes estreiam em streaming. Também é importante, acho eu, trazê-los para aqui, quando são assim, então, obras também muito reconhecidas. Acho que também tem esse, obviamente, esse mérito. Sim, E, está quente, está nos Oscars, portanto ainda não exato, falámos sobre ele, é acho também que vale a pena. uma das estreias da semana. Sim. E eu tenho muita curiosidade na Semente do Figo Sagrado. Já ouvi falar Hum. muito burburinho sobre este filme e agora também com a nomeação aos Oscars e tudo mais. O que é que tu achaste, Bernardo, desta Semente do Figo Sagrado? Olha, então, A Semente do Figo Sagrado, prémio do júri no Festival de Cannes, melhor filme europeu no Festival de San Sebastián, entre outros prémios. É o 10º filme de Mohammad Rasoul, que em 2017 ganhou o prémio Un Certain Regard, em Cannes, por A Man of Integrity, e em 2022 também fez furor, agora do Festival de Berlim, com o filme There Is No Evil, O Mal Não Existe, que ganhou o Urso de Ouro. Este, um excelente filme, um Exato. filme que fica connosco. E o realizador tem andado dentro e fora da prisão nestes últimos anos. E assim que se soube que A Semente do Figo Sagrado ia estrear em Cannes, ele foi condenado a 8 anos de prisão e foi também Não expropriado de sabia, todos os seus bens. não Então sabia. ele fugiu clandestinamente e está exilado na Europa. E quando falamos em cinema de denúncia, aquele cinema de causas, ou mesmo como o cinema enquanto um ato político, temos sempre de olhar para o Irão como referência, porque têm sido vários os realizadores que têm arriscado a vida para denunciar o fanatismo e submissão religiosa dos seguidores do regime teocrático de Ali Khamenei. E esta é mais uma das histórias que encaram este prisma, ou que têm uh, as convulsões sociopolíticas como tema central. E quer gostemos mais ou menos, é de uma bravura imensa este filme, muito corajoso. E o que é que nos conta esta história? Começa por apresentar Himan, que é interpretado por Mizag Zaher, pai de família, advogado e oficial de justiça, que acaba de ser promovido para o Tribunal Revolucionário de Teherão. É um homem íntegro, ou pelo menos diz-se íntegro, e tem esta retidão há mais de 20 anos, mas agora começa a ser pressionado pelos superiores a assinar sentenças de morte sem grande escrutínio sobre os acusados. Portanto, uma pressão política, é isso? Exatamente. Para. Uhum. Para fazer exatamente aquilo que o regime deseja, apesar ou não importando se é ou não justo. E à medida que ele se debate com estes dilemas morais, perde a arma que lhe tinham dado pelo novo cargo e começa a suspeitar de que a mulher ou as duas filhas adolescentes possam tê-la escondido. Portanto, é engraçado porque este é um caso literal do princípio da arma de Chekhov, que nos diz que se uma arma aparece no primeiro ato, ela vai ser usada no terceiro. Senão ela não está lá a fazer nada. Ah, já tinha ouvido falar disso, sim, Pronto. sim. E o que é interessante é perceber como, porquê e contra quem é que vai ser utilizada a arma. É parte do interesse deste enredo. E a arma tem aqui um simbolismo de poder muito relevante. É um fator de disrupção da família. É uma família que está em colisão de valores, porque se por um lado temos um pai cada vez mais ligado à cegueira ideológica do sistema, do outro temos duas filhas adolescentes que estão mais despertas para o mundo, estão abertas a outras ideias, estão participativas nas redes Mais sociais, modernas. para lá, não é, do que os canais oficiais do Estado dizem, para lá da narrativa oficial. Exato. E depois, no meio disto, temos uma personagem que é muito interessante, que é a mãe, que é interpretada pela Zoheila Golestani, que tenta mediar estas duas visões e construir pontes onde parece que não há Que não existe, ou que conciliação se possível. quebram. Pois. Exato. E tudo isto acontece com grande tensão social. Há manifestações nas ruas, muitas vezes provocadas por iniciativas estudantis, e o filme mistura realidade e ficção ao incluir vídeos do movimento de protesto Mulher, Vida, Liberdade, que estão gravados por telemóvel no ecrã. E o efeito é bem conseguido, traz uma nova camada de urgência. E é um filme
está no seu melhor quando explora este território de stress doméstico, com um trabalho de relação entre e com as personagens. No entanto, estica-se um bocadinho. É um filme que tem para lá de 2 horas e 30 e quanto mais se aproxima do fim, começa a envolver-se no género de suspense e até terror e começa a perder algum fôlego. Estende-se para lá do necessário. Perde foco, perde algum valor de entretenimento e também é incapaz de ser inventivo. No entanto, a semente do figo sagrado é extremamente pertinente, porque é bastante pessoal, como aliás tem sido boa parte da colheita do Irão que transcende as suas fronteiras. E ainda no ano passado estávamos a falar sobre o meu bolo favorito, que foi um dos filmes do ano para mim, que também tem muito que ver com estas questões sociopolíticas, sobretudo pela maneira como o regime invade a casa das pessoas e tem um controlo sistémico sobre tudo aquilo que acontece. O próprio realizador conseguiu contornar esta situação, mas foi a custo, e há inclusive membros da equipa técnica que estão ora detidos ou a ser interrogados pelo regime iraniano. Portanto, parece-me ser um filme que mistura política, mas também com o seio familiar, não é? Que estavas a dizer a Sim, personagem da sim, sim, mãe, sim, que sim. faz a ponte entre filhas e também modernismo e se calhar conservadorismo. Direi eu não vi o filme, mas parece-me ser muito, muito interessante. Completamente. Sim, sim, e é a maneira como esta família funciona como um microcosmo para aquilo que está a acontecer no Irão, em que as visões são inconciliáveis. E, Pois, inclusivamente, no terceiro ato do filme, há uma metáfora visual que funciona, apesar de, em termos de entretenimento, não estar bem lá, o filme não está a ser muito cativante nessa fase, mas visualmente eles estão completamente desencontrados numas ruínas. E isso, de alguma maneira, transmite a sua incapacidade de estabelecerem pontes, de conversarem contacto. sobre o assunto, porque a questão é mesmo irreconciliável. Portanto, há um fundamentalismo de tal ordem instaurado que qualquer outra visão desviante é considerada repugnante, antissistema, e isto, obviamente, que tem um cariz religioso, e, Claro. portanto, é muito complicado haver aqui uma mudança na maneira de pensar destas pessoas, e é um confronto que agora as novas gerações estão a conseguir perturbar, não é, o regime, mas vai demorar ainda algum tempo até conseguir Certamente. estabilizar de algum modo. Portanto, não se adivinham tempos pacíficos, Fáceis. sim, Exato. para o Irão. Exato, exato. Portanto, olha, é uma das estreias, não é? Desta semana, a semente É verdade, é verdade. do figo sagrado, e acho que é um. Prognósticos só no final do jogo, depois no fim digo que acho que este será o filme da semana do Bernardo, ou não, tan, 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 tan. Ainda faltam dois. Ainda faltam dois, exato. Mas antes de irmos a esses dois, exatamente, temos aqui uma pequena entrevista, também falámos há pouco, de outra estreia, por acaso, que não traz aqui, mas é outra estreia da semana, é o filme português, aliás, que estreia nas salas de cinema, Noites Claras, de Paulo Filipe Monteiro, e eu fui entrevistar o Duarte Melo sobre o filme, e aqui até foi mais sobre os bastidores e a forma como foi trabalhar para este filme, e tem ali algumas curiosidades que eu acho engraçadas, que eu achei engraçadas. Bernardo, queres ouvir? Vamos então. Vamos ouvir. Olá, Duarte, muito obrigado por teres estado aqui nesta pequena entrevista sobre o filme Noites Claras, que estreia agora dia 30 de janeiro nos cinemas em Portugal. Duarte, tu és, portanto, também protagonista neste filme, já foste também co-protagonista, até falámos antes no filme Chuva de Verão, que estreou no verão passado, e agora apareces neste filme Noites Claras. Antes de ir ao filme em si, queria te perguntar, Duarte, como é que tem sido, porque normalmente o cinema português sabemos que não é assim muito, não é? E tu, em tão pouco tempo, estás a entrar como protagonista em duas estreias. Como é que vês a evolução do cinema português agora nestes últimos tempos, ou vá, pós-Covid, e as oportunidades que têm surgido para ti na tua carreira enquanto ator? Olá, André, antes de mais, obrigado pelo convite. Essa.
seja, eu sinto que este problema do cinema português é estrutural, não é? E não Uhum. é a pandemia não veio aqui mudar muita coisa, as produções são poucas, pouco dinheiro, pouco investimento, portanto, toda essa conversa mantém-se. Uhum. Depois do Covid, ou seja, eu acho que a minha questão foi um bocadinho circunstancial, não sei se não teve necessariamente a ver com o Covid, Uhum. teve a ver com, portanto, com estas duas oportunidades que surgiram e com um trabalho da minha agência em ligar-me diretamente a realizadores para perceber aqui a possibilidade de eu entrar um bocadinho no mundo do cinema. Estas foram as minhas primeiras duas longas, esperemos que Exato. sim, que venham mais. Mas, ou seja, eu sinto que aqui com a pandemia não mudou muito. Eu, de facto, tive aqui esta mistura entre sorte e trabalho, que no fundo não é só sorte, é trabalho também, não é só trabalho, é um bocadinho uma Uhum. simbiose entre os dois. E pronto, e, ou seja, surgiu aqui a possibilidade de eu entrar aqui nestas duas longas completamente diferentes, com duas Uhum. personagens completamente distintas, dois universos mesmo muito diferentes. Um, e foi uma honra e foi um prazer mesmo. Boa, boa. E é verdade que são trabalhos, filmes em si muito diferentes, mas que têm sempre uma coisa em comum, pelo menos nestes dois exemplos, que é tocar muito nas relações interpessoais, não é? Das pessoas. Isto é uma coisa que te atrai, e principalmente aqui no Noites Claras, o que é que te atraiu mais quando recebeste o guião, quando recebeste a proposta para, para participares? Eu acho que essa temática das relações que está inerente à vida não é uma coisa que me interessa explorar, seja no cinema, no teatro, talvez até mais no teatro, desculpa, talvez até mais no teatro eu sinta que há mais espaço para explorar esse tipo de questão, não é? Eu acho que este problema das relações humanas é uma coisa que está, é uma problemática, é uma coisa que está assente à vida e que é importante dissecar e continuar a explorar. Neste filme, aquilo que mais me atraiu talvez tenha sido esta, ou seja, o universo do Nuno é completamente disparo ao meu, ou seja, Uhum. em termos de idades, de vivências, portanto, o Nuno é um rapaz que não chegou aos 30 e que tem um filho, portanto, Uhum. atualmente estou a chegar aos 30 e não tenho nenhum filho, porque os tempos, porque os tempos também mudaram, os tempos são outros, Sim. ou seja, então, a realidade dele é mesmo bastante diferente e isso é logo um ponto é logo um gatilho de interesse Uhum. para mim. Ou seja, para mim e para qualquer ator, não é? Acho que fazermos de coisas distantes de nós é sempre mais desafiante do que fazermos de nós ou realidades parecidas com a nossa. Exato, Mas, exato. sim, sinto que, ou seja, esta questão da personalidade dela ser mesmo diferente da minha foi o que mais me atraiu e a questão de ter um filho, ou seja, que é toda uma realidade que eu desconheço, não é? Eu de repente Uhum. estava a gravar e estávamos a gravar com bebés reais, portanto, pá, aquela coisa, como é que é pegar com um bebé ao colo, um bebé com meses, com um ano, quer dizer, todas essas dinâmicas foram interessantes porque são Pois. desafiantes, não é? Tipo, E como é que foi, então, já agora nesse sentido, como é que foi, por exemplo, a preparação do género? Pronto, obviamente não tens nenhuma criança, mas de certeza que já tiveste com crianças, etc. Mas aquela questão de, ok, isto é o meu filho, não é? Portanto, estás a interpretar uma personagem que aquela é o teu filho, e normalmente, obviamente, as pessoas, não é? Que agarram, sei lá, para dar os banhos, etc., em bebés, não é? Pronto, se for os filhos dela, têm sempre, não digo aqui mais algum cuidado ou menos, mas é o filho delas é diferente do que se fosse uma outra criança, mesmo que seja, sei lá, um sobrinho ou assim. Como é que foi? Fizeste algum, digamos, treino com bebés antes da rodagem? sim, primeiro nós fizemos um trabalho que foi muito fixe o Paulo ter feito, que, que já ouvi colegas atores, ainda há pouco tempo numa tertúlia de cinema, ouvi dizer que não era assim tão comum, mas eu tive sorte porque nestes dois filmes eu tive esse espaço, que é o lugar de ensaio, de Uhum, preparação. Nós ensaiámos o filme e esse ensaio passou por várias fases, passou por, ou seja, como eu fui logo escolhido, eu fiz casting com outras atrizes, antes de uhum, ser a Beatriz Godinho, dito. ou seja, que isso também me permitiu entrar no papel e perceber um bocadinho o universo da personagem, não é? Porque estás a explorar com diferentes atrizes, fazer casting com várias atrizes, elas têm universos mesmo diferentes, as abordagens são completamente diferentes. Uhum, Portanto, logo aí dá um endurance na descoberta deste Nuno e das possibilidades de relação com a Lídia, com a personagem da Lídia. tá. Depois, ou seja, tivemos esse trabalho de ensaios entre atores, que foi um espaço importante. Inclusive, eu falava com o realizador, o Paulo, há pouco tempo, e ele dizia-me que, ou seja, por exemplo, a Lídia, mal chegou ao primeiro ensaio, sabia que a Lídia Franco, não a Uhum, personagem Lídia, a Lídia sim, Franco sim. chegou e sabia que, portanto, que ia ter uma relação desenvolvida com a neta, que neste caso era a Beatriz Godinho, já estava escolhida. Uhum, Pronto, e ela chegou e foi logo falar com a Beatriz para perceberem, para se conhecerem, então o que é que tu fizeste, o que é que não fizeste, ou uhum, seja,
houve esse espaço de relação entre atores, que depois Exato. passa para a tela, entre personagens. Nesta questão concreta dos bebés, nós tivemos, ou seja, gravar com bebés é como. Nós também neste filme gravámos com animais, por acaso é engraçado, porque o regime é um bocadinho. Os animais e os bebés em set têm um tempo, ou seja, eu não consigo precisar quanto, mas os bebés só podem gravar tipo, pá, posso estar a dar um erro, mas tipo 15 minutos. Portanto, só Pois, podem estar 15 minutos. Portanto, de 15 em 15 minutos tem que se trocar de bebé, ou de meia em meia hora. É assim ok. Sim, um sim. tempo curto. Curto. Então os bebés, ou seja, é engraçado, chegava uma mãe com o bebê, gravava uma cena, depois já estava outra mãe com outro bebê à espera, e essa É? dinâmica é engraçada. E nós tivemos, ou seja, mesmo antes de gravar, nós tínhamos momentos com os bebés em que nos conseguimos relacionar com eles, tentar perceber o tamanho, o peso, como é que assenta no corpo, portanto tínhamos esse trabalho a priori. Um, o que nos permitiu, lá está também, afeiçoar-nos àquele bebé, mas pronto, depois na cena seguinte já tínhamos outro, portanto era assim um Exato. trabalho em construção e uma descoberta que se foi tendo com cada bebé, um bebé, não é? Portanto, Exato. Isto deve ter sido muito mais, então, desafiante a nível de trabalho em si, porque lá está, quando é com animais e com bebés, para além dessa limitação que é necessária, obviamente, é também muito imprevisível, não é? Tanto animais como bebés, podem chorar, os animais podem querer fazer outras coisas, que não aquilo que as pessoas querem que eles façam para a cena, mas para além disso, por exemplo, conjugar isso com depois a tua performance, não é? E a tua atuação. Portanto, é complicado, foi mais difícil, do género, tiveste que improvisar mais, porque às vezes os diálogos podem não bater bem com aquilo que está a acontecer na cena toda. Como é que foi isso? sim, ou seja, há um grande campo de imprevisibilidade, não é? Ou seja, como tu Pois, disseste, tanto uns como outros, tanto animais como crianças, a coisa é perclitante, porque tu nunca sabes o que é que vem dali. Ou seja, mas eu acho esse trabalho também interessante, porque no fundo estás a jogar com o real, e o cinema é um bocadinho isso, não é? Ou seja, claro que as cenas estão marcadas, há uns ensaios, mas depois tu estás permeável ao que acontecer naquele momento, dentro de uma estrutura definida, obviamente. claro, claro, claro. Ou seja, e os bebés trazem um bocadinho essa novidade, porque tu nunca sabes como é que ele vai reagir. Tu queres que ele chore e ele está a rir. Tu queres que ele rie e ele chora. Pá. Exato, há uma volatilidade, não é? Exato. Exato, e houve montes de cenas em que nós estávamos a. Portanto, em que não era suposto o bebé chorar e o bebé estava a chorar, e pronto, e nesse momento não se pode filmar necessariamente o bebé, depois tem que se cortar o som, todas essas questões. Eu tive uma sorte que foi a minha personagem não sabe, ou seja, o Nuno, não sei se estou a spoiler, mas não interessa, o Uhum. Nuno não sabe, não consegue lidar com o filho, ou seja, ele está numa fase, ele tem o filho, quer ter, mas depois como se vê como vê que a Lídia, a mulher, está naquela situação frágil e em vez de ser uma coisa boa a vinda do bebé, é uma coisa má, Uhum. isso também naturalmente o afasta e a própria relação dele com o bebé é uma relação meia, não sei muito bem como fazer isto, sinto que não tenho idade para isto, não estou nesta fase da vida, não sei se é bem isto que eu quero, porque Uhum. ele também tem essa dualidade entre, portanto, estar com a Lídia e pá, estar no outro mindset de querer sair à noite, de querer Uhum. viver, de querer. Exato. Será que isso tem a ver com, e acho que não deste spoiler, porque isso também está na sinopse e vê-se também no trailer e por aí fora, que a Lídia, portanto, a personagem de Beatriz, né? Beatriz, está numa situação de depressão pós-parto, não é? E isso, portanto, a tua personagem não está nisso, e normalmente os homens não se fala se calhar tanto nisso, porque obviamente não é uma depressão pós-parto, mas pode ser também, obviamente, adaptada, neste caso, aos pais, porque não tem, obviamente, as transformações físicas e hormonais que as mulheres têm quando são mães. Mas os pais, lá está, quando são pais, também podem ter um bocado essa retração para o próprio filho, não é? Ou filha, no sentido em que aquilo vai limitar, não é? A liberdade, não é? Ou seja, o mundo gira à volta daquela nova cria, não é? Daquele novo ser humano, e as pessoas têm, tanto mães e pais, não é? Obviamente, que pôr os seus desejos, aquilo que querem, as suas prioridades mudam, não é? Isso, a tua personagem também explora isso, em contrastando, neste caso, com a personagem da Lídia. Sim, explora. Ou seja, o caminho dele vai um bocadinho em paralelo com o da Lídia, da mulher, no sentido em que, como a Lídia também está a sofrer desta depressão pós-parto, isso evidentemente acaba por passar para ele e o Exato. entusiasmo e a vontade que ele tinha em estar com aquela criança também se perde porque ele sente que aquilo não está a ser uma coisa feliz e que a mulher não está a conseguir lidar com aquilo da melhor forma. Então isso também acaba por passar um bocadinho para ele, adicionando o facto dele não estar, dele querer sair à noite e estar com outras mulheres e Pois. portanto, ou seja, acompanha também um bocadinho esse processo, essa corrosão entre a relação dele com a mulher, no fundo. Tipo, Uhum. a relação dele com o bebé,
acaba por desvanecer, porque a relação dele com a mulher também está a desvanecer, então aquilo acaba por perder. Exato. Sim, eu estou a perceber o que queres dizer e acho que é interessante. Eu acho que o que puxa mais aqui, depois também para terminarmos, esse quase que limbo, não é? Entre eu quero fazer coisas que gosto, que faça estar com outras pessoas, etc. Ou seja, há uma espécie, não é, pronto, uma espécie de afastamento, não é? Daquela nova criança, mas também há uma ligação, porque obviamente é teu filho, não é? Portanto, há também essa ligação. E isto parece-me ser também um dos pontos mais importantes ou mais interessantes do Noites Claras. Achas que é por aí, por exemplo, que vai surpreender o público, que vai ver este filme ao cinema? Sim, eu acho que pode ser. Acho que esse certamente será um dos pontos de interesse. Eu acho que o filme está bem construído. O filme está muito bem construído. A narrativa está coerente, imageticamente está interessante, está estimulante visualmente também. Eu acho que o filme tem vários pontos de interesse, pegando nesse, sim, nessa questão que tu disseste no início, que é, acho que esta questão da depressão pós-parto também é pouco explorada, Uhum. e é uma coisa bastante comum, inclusive já houve vários atores mediáticos que passaram por isso e que começaram esse diálogo, E que que acho que é falaram. importante, exato, exato, e que acho que é super importante tê-lo. Acho que, portanto, toda essa travessia que a Lídia e o Nuno atravessam, nessa questão de ter um filho, acho que é interessante porque se percebe caminhos e formas de resolver ou de não resolver, não é? Acompanhamos ali uma jornada interessante. Também há a questão do Lauro, que para mim também é interessante, que é esta descoberta dele da sexualidade, Uhum. que é Do uma Romeu coisa. Runa, não é? É o O meu Romeu rumo, Runa. exato, exato. Exato. É uma coisa que cada vez está mais em discussão, mas que ainda eu sinto que falta explorar, porque são sempre camadas que as pessoas não, ou seja, lugares de discurso que as pessoas não gostam de, que ainda não é comum e as pessoas parece que não Uhum. gostam de ter, não é? Toda esta questão da sexualidade, ainda que não esteja já debaixo da terra, ainda não está suficientemente à superfície. Uhum. Exato. Yeah, portanto, essa jornada do Lauro também é interessante, essa descoberta dele de sexualidade e de o que é que eu sinto, o que é que não sinto, que é uma coisa transversal à Sim, nossa humanidade, não é? Tipo, claro. Claro. nós trazemos essas E, questões. e é engraçado que, lá está, a cultura, não só, sei lá, filmes, músicas, séries, por aí fora, também servem às vezes, eu sinto também, de ferramenta impulsionadora de trazer certos temas que às vezes não estão, não digo aqui em voga, mas que não são tão explorados, não é? E que às vezes o cinema, assim como qualquer outra forma de cultura, serve exatamente para isso, como ferramenta, sabes? Para abrir às vezes espaços de discussão, seja nestes temas ou noutros, não é? Também tivemos, por exemplo, outros filmes portugueses recentes que falam também da questão, por exemplo, da violência doméstica. Agora, por exemplo, o Banzo, que vai buscar o colonialismo e, portanto, de uma forma muito crua e por aí fora. Neste caso, Eduardo, olha, só para terminarmos, o que é que achas que gostavas de dizer ao público português para ir ver o Noites Claras e que experiência é que podem tirar de lá? Que agora, quando isto, entretanto, a entrevista já estiver no podcast, o filme está agora nas salas de cinema. Sim, olha, eu acho que, em primeiro lugar, vamos a esta questão importante que é vamos apoiar o cinema português. Pá, vamos ao cinema, este ano houve bastantes filmes portugueses em sala com uma audiência risível, mínima. As pessoas não vão ao cinema, não vão ver cinema português e isso é uma coisa que afeta várias coisas. Claro. Parece que só os grandes blockbusters e os grandes filmes é que têm que, os Wickeds da vida é que merecem uma sala cheia. Pá, e nós temos produção nacional muito boa, a verdade é essa. Uhum. Eu acho que devem ir primeiro para apoiar o cinema português Uhum. e depois, porque é um filme que está interessante, é um filme que tem movimento, ao contrário daquilo que é comum, ou pelo menos é, Que era é a comum as ideia, sim, a ideia de o cinema português é muito parado, pessoas. havia muitas. Eu acho que isso agora também está a mudar, acho Também eu. acho que está a mudar. Mesmo a percepção do público está a mudar em relação a isso. Espero eu, Concordo. não é? Eu também acho que sim, estamos nesse caminho. Sim, Portanto, eu acho que o exato. filme tem movimento, está interessante visualmente, tem uma história que é, que é importante, que é Achas importante que que as as pessoas pessoas. vão se ligar à história? Acho que sim, acho que sim, acho mesmo que sim, acho mesmo que Boa. sim. Pá, vão ao cinema, por favor. Não, mas sim, olha, fica passada a mensagem e sim, acho que essas coisas também para mudar, lá está, não mudam da noite para o dia, não é? Demora o seu tempo, mas estão a mudar efetivamente e espero que filmes como este e outros que também ajudem, não é? À percepção e o caminho tem que ser feito também
dos dois lados, não é? Ao fim e ao cabo. Completamente. Sim, 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 Porque, sim, sim, completamente. Não coloca a por... responsabilidade no público. Não, não, não. Mas olha, Eduardo, muito obrigado. Olha, espero que tenhas muito sucesso, não só com este filme, com os próximos projetos que venhas, que venha mais cinema, em longas, em curtas, e desejo-te muito boa sorte e para o Noites Claras também. E obrigado. Obrigado, André. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado. Sabes que o trabalho de ator é um trabalho que sempre me intrigou muito. E aqui o Duarte fala da questão do improviso e temos que lidar, neste caso, ele lidou com um bebé que nas cenas em que não devia de chorar estava a chorar e que cortar, Aquelas era coisas que todo, podem acontecer, exato. exatamente, todos aqueles imprevistos, e são imprevistos que muitas vezes não contribuem para as cenas, há alguns sim, e há algumas cenas que há cenas no cinema que são brilhantes porque Foram existiu improvisadas, improviso, é verdade. exatamente, mas ainda assim acho muito intrigante o trabalho da atora. A composição, a pose, saber o que fazer, quando Verdade, fazer, é algo quase que damos por garantido e que é bastante pessoal, único e às vezes até visceral, quando entramos aqui num trabalho de certamente. método. E portanto, eu tenho a maior admiração por atores porque penso que se sujeitam a muita coisa e entregam-se muitas vezes de corpo e alma. E o Duarte é que o segundo filme, em pouco espaço de tempo, que está à frente das câmaras. No Bem, é Chuva verdade. de Verão foi um coletivo, um trabalho de coletivo, penso que esteve muito bem. A realização conseguiu mexer aqui as peças de modo a criar um uníssono nas composições dos atores. Estava tudo muito congruente e tudo muito em sintonia, mas também porque os atores desempenharam muito bem os seus papéis. E, portanto, é interessante perceber que agora, no Noites Claras, lidamos novamente com improvisos, lidamos Uhum. novamente com platôs mais ou menos caóticos e em que muita coisa acontece e os atores têm que estar um bocadinho à mercê daquilo que é o sabor do vento. E eu admiro muito. Eu concordo e é engraçado ver, e deve ser muito desgastante. As pessoas às vezes não pensam, como estavas a dizer, de corpo e alma, e deve ser desgastante, principalmente em papéis mais dramáticos, ou quer dizer, em todos, porque depois os cómics, ou fazer de vilão, ou fazer disto ou daquilo, é tudo, tem várias camadas, não é? E deve ser um trabalho muito engraçado. E esta entrevista foi mais até nesse sentido, que foi uma coisa muito engraçada, e é uma coisa que às vezes não pode não ser assim tão simples como algumas pessoas eu acho que podem achar que é, né? Passa a redundância, não é? E é engraçado, olha, quando falaste, por exemplo, com o Rafael e o Edgar Moraes, não foi no nosso primeiro episódio, e agora isto é o terceiro ator, portanto, com quem a gente fala, e falar assim mais até do trabalho de ator, acho que é bastante engraçado e interessante. E olha, digam-nos também, quem está a ouvir, se gostam deste também tipo de entrevistas e de segmentos, digamos assim, está bem? E já sabem qual é que é o endereço. Vou voltar a dizer, primeira vez neste podcast que estou a dizer, para correspondência arroba freiremarquesnocinema.pt. E por falar em e-mail, em enviarem-nos coisas, ia-te perguntar uma coisa, Bernardo, que é se tu tiveste numa escola pública ou possivelmente num colégio interno, e se foi num colégio interno, se tens algumas sombras que queiras partilhar connosco. Foi tudo muito elaborado, parece que planeaste essa intervenção. Gostaste, Bernardo, deste Não, segmento? eu andei numa escola semi-privada. No limbo. Sim, andei numa escola semi-privada. Passei um ano no público e depois me ascendi para uma escola semi-privada que tinha um conceito religioso, por acaso. Boa. E por Sim. acaso, e chamava-se Sugar Cane, essa escola. Não, por acaso chamava-se Frei Gil, que atualmente já nem existe. Então não se chamava Sugar Cane, não é? Portanto, isto para Não, não. quem está a ouvir, ouviu desde o início, pronto, é um dos outros filmes que o Bernardo vai nos trazer hoje. Sugar Cane, Sombras de um Colégio Interno, É ahm, verdade. que é, portanto, sobre colégios internos, é isso, Bernardo? É sobre colégios internos pouco recomendáveis. Ah, É verdade. É realizado por Emily Cassie e Julian Brave Noisecat uhum. e está no streaming.
a Disney Plus. E estes dois realizadores são estreantes em longas-metragens e têm sido aplaudidos internacionalmente por este trabalho. Venceram o prémio de realização do Festival de Sundance, têm vencido e marcado presença em várias associações de críticos norte-americanos e estão agora nomeados ao Oscar de melhor documentário por este trabalho de investigação sobre abusos e crianças desaparecidas num colégio interno para indígenas canadenses sob a tutela da Igreja Católica. Portanto, nada recomendável. Exato. E é engraçado porque quando eu dei play no filme, apercebi-me que não ia haver um documentário sobre a produção de canas de açúcar ou de toda essa questão, não é? Ou coisa que o valha, porque o nome levou-me ao engano. O tema é bem mais sombrio e tem uma infeliz redundância. Chama-se Sugarcane apenas porque a investigação acontece perto de uma reserva de canas de açúcar. E estamos a falar de traumas geracionais. Num documentário que, no meu entender, é muito sóbrio, é uma investigação que não se precipita em conclusões, não tem grandes truques visuais ou artifícios, contenta-se com a força dos depoimentos. Aquilo que as pessoas dizem é o valor do documentário. E porque está, sobretudo, interessado nas suas histórias e naquilo que elas sofreram nestas instituições. Porque, como dizia uma das vítimas, na altura eles não tinham voz. E mesmo quem reportava os abusos era ignorado ou empurrado para outra pessoa, que por sua vez era empurrado para outra pessoa. Ou seja, ninguém assumia a responsabilidade de nada. Responsabilidade. Pois, havia uma complacência que recordou filmes como, por exemplo, pequenas coisas como estas, que falámos há poucos Há episódios, poucos episódios, sim. ou mesmo o Assassinos da Lua das Flores pelos crimes sistemáticos que eram cometidos contra a tribo Osage. Outro aspecto interessante é a inclusão de umas sequências do documentário de 1962 que se chama The Eyes of Children, onde vemos pedaços de vida das crianças e os seus tutores num destes colégios internos, geridos pela Igreja Católica, imagens ainda a preto e branco. E o efeito é perturbador porque choca diretamente com os depoimentos. As crianças estão alegres, correm de um lado para o outro, cantam, abraçam os padres. E depois, quando voltamos à realidade, quando descemos à terra, onde estão a tentar encontrar corpos miúdos e que desapareceram ao longo dos anos, é um contraste brutal. Portanto, este é um Pois. filme muito respeitoso, que apesar dos retratos intimistas, não me deixou particularmente envolvido. Penso que lhe falta alguma profundidade temática. Há segmentos um pouco ocos e pachorrentos, por bem filmados que estejam. Achas que se arrasta, Portanto, não é? Assim um pouco, arrasta-se um talvez. pouco e como não é nada sensacionalista, tem este tom sóbrio e bastante respeitoso, Uhum. acaba por tornar algumas sequências de maior contemplação um pouco insignificantes, diria, Uhum. que estão apenas a estabelecer cenário e que acaba por não acrescentar muito ao interesse da O filme. investigação ou dos pontos que estão a tentar marcar. Mas, de modo geral, deixou-me com o coração pesado porque é uma história muito relevante sobre abuso sistémico numa época em que tristemente olhava-se muito para o lado. E isso Bem, verdade. acabou, ou tende a acabar, há cada vez mais denúncia e Esperemos que sim, pois. sim, e as investigações continuam a decorrer, muita gente já morreu, a maior parte das pessoas já morreram, mas foram gerações e gerações, portanto 100 anos, desde que abriram os colégios internos até agora, o último fechou, salvo erro, nos anos 90, e portanto duraram 3, 4 gerações, onde aconteceram muitos abusos, houve muito infanticídio, e o documentário marca um lado muito humano, deixa-nos com uma lufada de humanidade e, sobretudo, também de crença, porque apesar dos abusos, ainda há pessoas que, no documentário, apesar dos abusos, apesar delas próprias terem sido as vítimas, ainda acreditam na religião E tem ou, fé. sobretudo, em Deus e algumas até
quase paradoxalmente, na instituição, Uau, exato. continuam, porque dizem que há aqui alguma verdade que elas próprias podem não entender, mas que ela certamente existe. E esta confiança cega, que é na essência a fé, é absolutamente louvável, apesar de toda a desgraça. Exato, que é passada no documentário. Sabes que fez-me lembrar aquele filme também, falaste aí de outros filmes, por exemplo, o Spotlight, exato, Exatamente. Outra pronto, investigação que bastante é, danosa sobre abusos sexuais, e sim. também na Neste caso igreja e havia tudo mesmo mais, infanticídio, bebés atirados para fogueiras. portanto, muito mais grave, não é? E muito mais Quer intenso. dizer, é tudo grave, Pois, mas sim, não estou a querer comparar, sim, sim, é mas tudo grave, mas quer situações dizer, extremas, não é? sim, que esta tendência de doutrinar os indígenas da fé católica levou muitas das pessoas ligadas à religião à loucura e a Isso, cometer crimes hediondos. atrocidades, bem verdade. Sim, absolutamente, absolutamente. É chocante e absolutamente lamentável. É um filme, olha, pesado, mas pronto, está aqui, a Sugar Cane Sobras num Colégio Interno, na Disney Plus, certo? Já está Exatamente, é disponível. distribuído pela National Geographic. Pronto, é só pesquisarem, que é para quem tem na Disney Plus, passa publicidade. E passava agora também a um e-mail. Esta semana recebemos o e-mail, estás a ver? Aqueles apelos que eu faço servem para alguma coisa, estás a ver, Bernardo? Servem. Há pessoas Às que te vão vezes, ouvindo. eu sou às vezes muito chato, mas pronto, às vezes depois resulta. Uma pessoa insiste, insiste É para e tem isso que te resultados. pagamos. Exato. E recebemos aqui um e-mail do Diogo Passos, do Porto, que nos escreve do Porto. E vou passar então a citar o seu e-mail. Ele diz: Olá, Bernardo e André, sigo religiosamente o podcast. Olha, falando em religião, sigo religiosamente o podcast. Não sei se o Diogo quer revelar alguma coisa. Não, Muito estou a agradecido, brincar. Diogo. E eis o meu ponto de situação. Vi os filmes A História de Soleiman, peço desculpa, Pequenas Coisas Como Estas, A Verdadeira Dor e Better Man. O primeiro, uma excelente escolha, pois é bastante cru na experiência do nosso personagem principal e faz-nos refletir no que é uma mudança de vida radical em busca de algo melhor e todos os riscos e desafios aliados a isso. Fiquei sensível com a história e penso ser daqueles filmes que poderão passar ao lado, mas que merece uma visualização atenta. No que toca a pequenas coisas como estas, concordo com o ponto de vista do Bernardo. Ou seja, a história é pertinente e bem construída, contudo é o Cillian Murphy que carrega a intensidade dramática da obra às costas com aspas. Não assumo isto como um ponto negativo, mas acredito que a narrativa poderia oferecer um pouco mais ao espectador. Contudo, a mensagem é bem visível e é um apelo à compaixão numa era em que tudo se foca nos smartphones e não tanto nas pessoas que nos rodeiam. Sobre a verdadeira dor, ele diz: a verdadeira dor oferece-nos uma viagem muito interessante. Já estive na Polónia e senti uma ligação especial à obra, pois os locais retratados Uhum. são novos para mim, assim como os seus factos. É um filme coeso e o Jesse Eisenberg, demonstra ambição em ter a idade como realizador. Contudo, admito faltar algum desafio sentimental entre os personagens, pois este é introduzido de forma construtiva, mas depois pouco explorado. No entanto, um filme a ter em atenção quer pela sua delicadeza, quer pela sua vertente histórica. Já Better Man, portanto, aquele filme, o filme do macaco, estou eu agora aqui Sim, a dizer, sobre a vida sobre do Robbie Robbie Williams. Williams. Exato, ele diz, já Better Man, um exercício peculiar e interessante, apesar de cair um pouco na banalidade da biografia de um artista mundialmente conhecido e no qual tem um certo background. De todos os filmes mencionados, talvez o menos bem conseguido. Faz jus à carreira de Robbie Williams, mas priorizo a série da Netflix acerca do mesmo. Noutro campo, muito interessante outros pontos de vista no podcast do especial de 2024, pois fiquei curioso com as escolhas das vossas convidadas. Quanto a David Lynch, Uma Infeliz Perda, lanço o desafio. Qual o vosso filme favorito, preferido de cada um? Ele diz que o meu é Blue Velvet, quer pela sua estética, quer Uhum. pela sua distopia narrativa. Obrigado e um abraço, Diogo Passos, que nos escreve do Porto. Muito obrigado, Diogo, por Grande e-mail. esta, exatamente, por este e-mail. Portanto, falaste aqui logo de 4 ou 5 filmes Uhum. portanto, Uhum. e no episódio especial que fizemos de 2024 com as nossas convidadas. Portanto, a todos os nossos ouvintes, sejam mais como o Diogo, enviem e-mails assim. Podem ser mais curtinhos, podem Podem ser ser mais mais coisas. extensos.
pode ser o que quiserem. Mas olha, Diogo, muito, muito obrigado por nos ouvires, seguires e por teres mandado aqui este e-mail que agradeço imenso. E olha, respondendo aqui à tua pergunta, já a David Lynch, eu tenho uma confissão a fazer. Eu não vi ainda Mulholland Drive, Mulholland Drive, Mulholland Drive. Mulholland Drive. Eu tenho sempre uma dificuldade gigante em dizer o título deste filme. Mulholland Drive. Agora disse bem. Mulholland. Mulholland. Então foi, não é? Mulholland Drive. Isto, Bernardo. A gente depois edita isto. Ou não, pronto. Mulholland Drive. Mas vi, epá, um dos filmes que me marcou, porque eu vi quando era muito, muito novo, e foi um filme que me marcou imenso, e nem sei bem explicar porquê. Eu devo ter visto quando tinha 12, 13 anos, por aí, que foi O Homem-Elefante, de David Lynch. Uhum, Portanto, uhum. acho que É não, um ótimo filme. aqui, acho que não, dizer que é o preferido no sentido de que eu olho para aquilo e é um filme que me agrada muito, nem é tanto por aí, é mais porque me marcou, sabes? É um Uhum. filme que de vez em quando recorda-me desse filme e da Sim. mensagem desse filme. E não é porque goste, não é, em Hum. si, mas marcou-me e, portanto, pode ser talvez o meu filme favorito, David Lynch. E o teu, Bernardo? Sim, e é normal que te tenha marcado, porque efetivamente o David Lynch é um realizador que deixou marca na comunidade cinéfila. Ajuda eu estar em círculos cinéfilos, não é? E sentir que estou rodeado de pessoas que, de uma forma ou de outra, apreciam cinema, e o David Lynch também era parte dessa comunidade, Dessa. e havia um certo sentido de pertença que senti quando ele faleceu, e toda a gente começou a prestar homenagens e a escrever sobre o cinema do David Lynch, e mesmo da sua persona, porque ele transcendia a arte do cinema. Ele era Uhum. também pintor, ele era músico, ele é um artista do renascentismo, digamos Exato, um artista assim. completo. Exato, e era muito experimental na sua abordagem, e foi, na essência, o grande surrealista americano. Ainda está para haver outro com o seu tamanho, com a sua enormidade. E o meu filme preferido dele é o Mulholland Drive. É um filme que, para mim, é dos melhores do século XXI. É uma obra bastante densa sobre o sonho americano e a maneira como o sonho se transforma em pesadelo. E foi, lá está, um filme que me marcou e Uhum. que volta e meia me lembro dele com carinho e tenho vontade de o rever, como aliás boa parte da filmografia dele. E é alguém cuja perda eu senti. Sou bastante mau a fazer primeiras impressões quando um artista desta enormidade Pois, morre, porque gosto de fazer pequenos lutos para comigo. Não gosto de ser aquela pessoa que vai imediatamente escrever um testemunho do quão impressionante era a sua obra, e quão única, e a maneira como o artista me marcou. Gosto de o fazer de uma maneira recatada e de recordar aquilo que ele me fez passar enquanto espectador e as viagens que fiz com os seus filmes. Mas a seu tempo poderemos fazer aqui um tributo talvez mais denso. Para já fica aqui uma nota de que Mulholland Drive é um dos grandes filmes do David Lynch, e porventura aquele que mais me impressionou. exato. E pronto, olha, e fica aí, e eu concordo, pronto, nesse sentido, às vezes as coisas são intemporais e obviamente vamos todos falecer, não é? Mas David Lynch deixou uma marca no cinema contemporâneo, sem dúvida alguma. Outro filme também grande, Blue Velvet, de Diogo Passos, que é o seu favorito. E Diogo, olha, muito obrigado novamente pelo teu e-mail e por nos ouvires religiosamente, como eu disse no início. E falando em religiosamente, Bernardo, nós temos também aqui nos nossos episódios semanais a análise aqui à bilheteira.
Portanto, íamos aqui olhar aqui para o top 10 desta semana, que teve aqui três estreias a entrar no top 10. Portanto, vamos aqui ao 10º lugar, que eu a semana passada fiz de maneira diferente, mas vou voltar ao normal. Temos o Nosferatu na sua quarta semana, portanto, desceu de sexto para décimo, mas ainda se aguentou aqui. Um, Aguentou-se e bem, fico e contente bem, pelo filme e pelo Robert Eggers, que curiosamente está neste momento a escrever aquele que ele diz ser o seu filme mais obscuro. Portanto, portanto, imagina. exato, fica, Que bem. fica, fica à expectativa. E Nosferatu também teve, não sei se três ou quatro nomeações também aos Oscars, Sim, nomeações categorias técnicas, técnicas, mas mas muito merecidas. Sim. merecidas, tal e qual. Em nono lugar, vai Ana 2, portanto, na sua nona semana. É o filme que está há mais tempo no top 10, que ainda está no top 10 aqui desta semana, já com meio, acabou de ultrapassar a barreira dos 3 milhões e meio de euros em receita bruta. É realmente um dos filmes, já foi um dos filmes mais vistos de 2024 e quiçá vai ser ainda de 2025. Depois, em oitavo lugar, temos o Lobisomem, na sua segunda semana, portanto, que já tínhamos visto, tinha ficado em quarto, tinha estreado em quarto e agora desceu para o oitavo, mas, portanto, tinha estreado também por cima de Nosferatu, e, portanto, também caiu, como já seria expectável, porque também tivemos aqui três estreias a entrar no top 10, e Uhum. pronto, acho que também está a fazer o seu percurso, Está a talvez fazer o não seu tão percurso, forte, sim. Não, mas mas não com também tanto não, hype, não é? não teve um, assim, um passo-à-palavra que Exato, justificasse que continuasse aqui muito mais tempo. Portanto, um tal e qual. honroso oitavo lugar e partimos para outra. Exato. Portanto, em sétimo, a primeira estreia desta semana, Flight Risk, Voo de Alto Risco, o novo filme realizado por Mel Gibson. Mel Gibson, Exato. Teve aqui ainda não uma vi. estreia que eu acho, eu também não, portanto, mas acho que teve aqui uma estreia que pouco, ou seja, Morna. teve exatamente pouco mais de 7 Muito, mil muito, espectadores, muito porque eu morna. também não vi muita faísca, como é que se diz, Não, publicidade, hype sobre à nada, volta deste nada. filme, que podia ter, e é protagonizado por Mark Wahlberg, salvo erro, já tem Mel Sim, sim, Gibson, sim, sim, sim. e portanto tinha aqui Podia, potencial para sim. estrear mais acima, ou se calhar estreou agora nesta altura dos Oscars. Há aqui muitos filmes que roubam esta bilheteira, mas pronto, É o aqui protagonismo. um honroso sétimo lugar em estreia, possivelmente vai sair do top 10 para a semana, mas veremos. Em sexto lugar, temos outra estreia, que não é uma estreia, que é o filme Seven, Sete Pecados Mortais, que vem naquela sequência, como tínhamos falado antes, por exemplo, como o Interstellar, que tinha estreado em segundo lugar, portanto foi um filme reposto, e que levou mais de 9 mil espectadores em 40 ecrãs, portanto acho que foi um feito até considerável para um filme que já foi muito visto e revisto. É um Sim, filme de sim. Inclusive em 96. streaming. Na verdade, o filme é de 95, só que só chegou em Hum. fevereiro de 96 a Portugal. Portanto, são 30 anos. 30 anos de filme. Exato, exato. E agora, no top 5 em quinto lugar, temos o filme Sonic 3, aliás, Sonic 3, o filme, na sua quinta semana, Verdade. que também, como temos visto, tem feito aqui uma coisa muito, muito considerável, ou seja, a nível da corrida à bilheteira, porque manteve sempre muito bem ali em segundo lugar, depois terceiro lugar, nas suas primeiras 4 semanas, não saiu do top 3 e agora desceu para quinto, portanto 5 semanas dentro do top 5 é um feito grande, portanto, tem sido um blockbuster que acho que tem surpreendido. E já tem o Um, quarto assegurado. certamente, certamente. Não, E, já está anunciado. já, ok, pronto. Pensava que era ainda Uma prognóstico. especulação? Ok, Exato, não, uma não, não. especulação. E temos aqui então, em quarto lugar, a segunda maior estreia da semana, O Brutalista, portanto, que levou aqui mais de 12 mil espectadores ao cinema, portanto, acho que é um feito também considerável, sendo que é um dos filmes, como vimos também no início, mais nomeados aos Oscars agora, com 10 nomeações. O que é que tu achaste? Já ouvi dizer que, visto O Brutalista, era um dos filmes que mais querias ver, não é? Que tal, Bernardo? O Brutalista. Portanto, 3 horas e meia de deleite cinematográfico. Um filme que me fez recordar o Haverá Encheu-te? Sangue, Encheu-te as um filme medidas? que não me encheu completamente as medidas, mas é um grande filme. É Pois. um drama muito absorvente, bastante rico em ideias e que tem uma organização que nos leva a ponderar
sobre uma série de questões que têm muito que ver com o sonho americano e que estão mais prementes do que nunca agora com esta administração de Trump. E eu penso que é o filme que nós precisamos para este momento. É Boa, um boa. filme que, conforme aquele plano da Estátua da Liberdade inclinada para baixo, reverte aqui aquilo que simboliza a América, também esta é uma jornada de grandes aspirações que se revela um pesadelo tremendo, mas um pesadelo emotivo e bastante Boa. furioso, bastante, sei lá, bastante barulhento e Uhum. que eu adorei. O Brutalista, para mim, é a minha grande aposta nos Oscars 2025, apesar de não ser um filme perfeito. Percebo, percebo. Mas olha, boa, boa. Tu também, lá está, estavas com umas expectativas muito altas, mas Estava. portanto, E de certa maneira corresponderam. e de certa, exato, certo para responder. Portanto, foste uma das 12.500 pessoas que foram ao cinema ver o Sim. Brutalista na sua semana de estreia. Portanto, um honroso quarto lugar para o Brutalista. E se calhar ele estreou no dia em que saíram as nomeações aos Oscars, portanto, se calhar também teve aqui algum mais maior hype. Vamos ver como é que se comporta agora nas próximas semanas. Em terceiro lugar, Paddington na Amazónia, é a estreia mais elevada desta semana, que também acho que referimos isto na semana passada, que seria talvez vá o blockbuster da semana que estreou, portanto, na semana passada, e que levou aqui pouco mais de 20 mil espectadores ao cinema, o que é, é bom, acho eu, mais de 100 mil euros em receita bruta, 123 mil euros, mas não foi o suficiente por pouco, porque com um pouco mais de 23 mil espectadores, ainda está em segundo lugar Mufasa, o Rei Leão, na sua sexta semana, a Ainda a reinar. Disney. Exatamente. A Disney, ou seja, Paddington, não foi suficiente para de tirar o Mufasa, o Rei Leão, da sua frente, digamos assim. Mas pronto, Mufasa, o Rei Leão, a passar aqui, a quebrar a barreira dos 3 milhões de euros em receita bruta acumulada desde a sua estreia. É um feito muito, muito bom. Mas Paddington, pronto, estreou aqui em terceiro lugar. Acho que também deve ter roubado aqui algum público familiar a Mufasa, o Rei Leão, mas não foi o suficiente para o destornar na sua, e atenção, na sua estreia, e Mufasa já vai na sua sexta semana, portanto, um mês e meio depois. E em primeiro lugar, continua na sua segunda semana, Ainda Estou Aqui, o filme que foi a grande surpresa, pelo menos aqui para nós também, que estreou Uhum. em primeiro lugar, não é? O filme brasileiro que teve aqui agora também um destaque maior, como falámos até no início deste episódio, nos Oscars. Portanto, se calhar também fortaleceu aqui a sua segunda semana, que leva quase 50 mil espectadores, ou seja, mais do dobro, acho eu, mais ou menos o dobro do segundo lugar, do Mufasa, o Rei Leão, que está, obviamente, na sua sexta semana. Eu ainda estou aqui na sua segunda, está muito fresco, mas levou quase 50 mil espectadores, portanto, É um quase, fenómeno. exatamente, e quase que nem desceu da primeira semana, teve. Porque ao todo tem 102 mil e pouco mais de espectadores, Uhum. portanto, manteve mais ou menos o mesmo público da primeira semana, manteve o primeiro lugar, portanto, muitos parabéns, ainda estou aqui, acho que é merecido, e olha, vamos ver se continua em primeiro lugar para a próxima semana. Não é, Bernardo? Estaremos É aqui verdade. para Para ver. perceber. Mas seria bom, seria bom. Exato, vamos ver, vamos ver. E fica aqui então o top 10 desta semana, aqui uma análise breve. E Bernardo, tens ainda mais um filme, não é? Para que nos trazes É verdade. hoje, portanto, que é sobre a mulher de alguém, não é, De Bernardo? alguém cujo De alguém, nome podemos já ter ouvido falar. talvez, É quiçá. verdade. Tchaikovsky, o grande compositor russo, e neste caso ele não é o protagonista é a mulher dele. A Uhum, Mulher de Tchaikovsky é escrito e realizado pelo cineasta russo Kirill Serebnikov, que teve o seu filme a concorrer à Palma de Ouro em Cannes na edição de 2022, portanto já lá vai há algum tempo. Chega agora com algum atraso às salas portuguesas e quando olhamos para o cartaz vemos os protagonistas em grande intimidade e eu pensei que ia haver um daqueles romances de época, muito uhum, arrebatadores, que é ao estilo da Jane Austen. Só que rapidamente me sintonizei com a história e os objetivos do filme, que trata a relação conturbada entre este famosíssimo compositor, Piotr Tchaikovsky, e a sua esposa, Antonina Miliukova. Eles casaram em 1877 e setenta e sete e foi um casamento de pouca dura, e não posso revelar muito mais do que isto,
porque as razões do divórcio podem surpreender quem não conhece a história. Olha os Que eu- spoilers, Bernardo. É Cuidado com os verdade. spoilers. E pode ou não ser um spoiler, mas é no mínimo uma curiosidade, portanto eu Hum, vou conter-me. Revelar. Lá está, esta é uma história verídica, só que apesar de ser verídica, toma aqui muitas liberdades criativas. Começa por ser uma narrativa de uma mulher que está completamente enamorada pela Hum, persona de gênio do compositor, mais do que a pessoa em si, só que lentamente transforma-se numa obsessão muito, hum, muito incompreensível. E o filme tem muito requinte e bom gosto. Existem muitas cenas durante a noite ou com pouca luz e o ambiente não sofre com isso. É, aliás, enaltecido. A vertente da época está também muito bem conseguida e o filme transporta-nos para aquele mundo de ornamentos, de grande detalhe, de período. de Apesar de não nobreza, ser. quase, não é? Também, sim, Uhum. sim. Apesar de não ser demasiado polido. É um filme que não tem medo de sujar as mãos e de retratar a Rússia do século XIX como ela era. Ou seja, um lugar frio, severo e às vezes muito pouco convidativo. Portanto, gostei deste artesanato todo. E quem também está magnética é a atriz Aliona Mikalova, no papel principal, que corresponde às exigências deste papel, que é um papel que precisa de uma certa energia enlouquecida. E há inclusive uma cena final que nos leva para o reino do fantástico. Existe uma dança longa, toda uma coreografia elaborada, que sem dúvida quebra alguma da monotonia que se instala a meio do filme. Porque se este filme fosse um piano, era um Uhum. piano com poucas teclas, digamos assim. Que o filme Hum. bate nelas desde cedo e não quer sair muito de uma zona de conforto. Acomoda-se e perde parte do interesse com isso. Não No muda, entanto, não muda muito a melodia, é isso que queres não dizer? muda muito a melodia. Certo, certo. Não tem grande amplitude nas suas Dinamismo, intenções exato. nem dinamismo. Uh, o que sobressai é esta composição da atriz e aquilo que o filme, de certa maneira, também quer comentar. Quer comentar sobre um certo estado de loucura, muito específico, e quer comentar sobre a condição da mulher na Rússia no século XIX, em que era naturalmente inferior e relegada para um papel doméstico. Uhum. Porque, apesar deste ser um filme com Tchaikovsky no nome do título, Uhum. as músicas do Tchaikovsky não aparecem. O que aparece é toda uma outra composição musical, toda ela muito bela, mas existem aqui algumas cenas com a personagem da Antonina a tocar piano e é ela que acaba por ter o primeiro plano no que diz respeito à qualidade da sua composição musical, que depois acaba por não ser desenvolvida por ela ser mulher e não conseguir os fundos e o respeito dos seus pares. Portanto, por um lado, temos aqui condição da mulher, por outro, temos uma obsessão inexplicável que acaba por não ter muita adesão à realidade, mas que ainda assim está integrada num filme que tem alguma dificuldade em reinventar-se, mas que durante o tempo que o estamos a ver vai tendo sempre qualquer coisa a oferecer. Portanto, eu penso que é um filme bastante decente sobre um tópico muitíssimo interessante. Pois, é engraçado, porque lá está, por isso é que eu fiz aquela piada no início, porque é a mulher de alguém, não é? Mas é engraçado Uhum, porque lá está, não é uhum. parece que é exatamente isso, o próprio título diz, é isso, é a mulher de Tchaikovsky, mas não, também não diz o nome dela, não é? Portanto, acho o título interessante e é no sentido em que o foco é para ela, portanto, naturalmente espera-se talvez lá está, um filme diferente, não é? Como tu Sim, estavas estas a dizer, perspectivas uma femininas perspectiva estão cada diferente. vez mais em voga, porque também é verdade que estiveram muito tempo silenciadas as suas perspectivas e agora estão cada vez mais a vir à tona e a aparecer, e inclusive E a pela mão terem de palco. realizadores homens, Uhum. portanto essas narrativas são mais do que bem-vindas. E mesmo os pontos de vista das mulheres sobre estas histórias podem acrescentar muito ao cinema. E aliás, estão a fazê-lo, basta olhar para a substância. Exato, exato. É verdade. É verdade. E fica aqui então mais uma estreia da semana, não é?
que está agora aí nos cinemas. E pronto, estamos aqui a chegar à reta final, Bernardo, mas vou aqui tentar adivinhar qual é que foi o filme da semana do Bernardo Freire. Tan, 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 tan. Acho que o colégio interno, aquilo não te tocou assim tanto, quer dizer, tocou, mas não há aquela marca a mulher do outro, a mulher do outro. Ah, também, se calhar, não É lá muito, do outro. lá do outro. Eu vou à semente do figo sagrado, porque também gostaste muito do bolo favorito. Acho que a minha aposta vai para o figo. Está certo ou não? Sim, nenhum filme me arrebatou, mas A Semente do Figo Sagrado é sem dúvida aquele que, se eu tivesse que empurrar alguém para a sala de cinema, seria esta a sessão que eu gostaria que visse. Estou a acertar sempre, Bernardo. Estou surpreendido. É sinal que estou a comunicar bem aquilo que quero dizer sobre os filmes. Não, é isso mesmo, mas olha, mas sim, mas foi uma boa semana, lá está. E mais o Sim, Brutalista, sim, que sim, também viste e que gostaste, e que, sim. portanto, olha, é isso mesmo, olha, Não me posso queixar muito. Não, não. exato, Já tive aí semanas bem piores. exato. Portanto, olha, uma semana recheada de bons filmes, boas estreias. Tivemos os Oscars, as nomeações Oscars há uma semana atrás. Nós também tivemos uma boa novidade com a nomeação aos prémios Podas, portanto, só coisas boas. O e-mail do Diogo Passos, muito obrigado novamente. E reforço aqui, podem enviar e-mails para a gente ler aqui no podcast para correspondência@freireimarques no cinema.pt ou para as nossas redes sociais atuais, normalmente é no Instagram, a gente também coloca aqui na descrição do episódio, está bem? E também, se quiserem, para facilitar, já agora, digo também que na descrição do episódio também tem, se quiserem ir diretamente a algum segmento específico, a alguma crítica específica ou à secção de bilheteira, nós colocamos na descrição também os tempos, está bem? Em que podem ir logo diretamente e algumas plataformas até podem clicar lá e aquilo vai-vos logo para aquele minuto e aquele segundo. Fica também aqui essa dica. E olha, Bernardo, vemos aqui para a semana, não é? É verdade, mais uma grande semana de estreias, espero eu. Aqui vamos nós, não é, André? Se calhar não vai ser sempre assim tão bom, Bernardo. Portanto, olha, Não, não, mas expectativas baixas, eu fico mal médias, habituado vá. rápido. Fico Exato. mal habituado rápido. E estamos na sessão dos Oscars. Esperam-se aí mais estreias de filmes que vão ser nomeados, que vão chegando lentamente às salas e cá estamos nós para as apanhar, como os É isso. Pokémons, é apanhá-los a todos. É apanhá-los a todos, olha, boa referência. Então é isso, olha, para quem nos ouve, muito obrigado mais uma vez. Continuem a seguir-nos, a classificar, a mandarem sugestões se quiserem também. E vemos para a semana, Bernardo. Resta uma boa semana, bom cinema Igualmente. e boa semana a todos. E até à próxima. Até à próxima.